Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Jucares e Você, feito com muito amor e carinho para você que está em casa nos assistindo. E hoje, no nosso programa, vamos falar sobre educação, escolas, festa, música. Está demais, não é, pai? Como sempre, aquele cuidado todo especial nos convidados, porque é Jucares e Você. Na mensagem do educador, iremos falar sobre atitudes precipitadas, contando uma história muito bonita da raposa e o lenhador. E no quadro Brilho no Olhar, teremos a presença do senhor Irineu, do Tutti Sabori, contando um pouquinho da sua experiência. Ele vai dar um verdadeiro show, você não pode perder. No Sem Dúvidas dessa semana, iremos abordar o tema games violentos. Causam ou não problemas para as crianças e adolescentes? Principalmente por os acontecimentos tão Muito lamentáveis, triste, né? em que uma criança está sendo acusada de assassinar os pais, a avó e uma tia. Não é? É complicado. E pai, hoje aqui nos nossos estúdios teremos a presença do Dr. Ricardo Coelho, dando uma dica imperdível para você que está em casa. E no quadro Dicas Jucarianas, aqui com a minha querida filha, Thaís Faria Coelho, neuroeducadora, ela vai dar umas explicações aí muito interessantes sobre qual é a melhor maneira de aprender, digitando ou escrevendo. E para você que gosta de música, não pode perder a nossa dica cultural com o Fernando Laura. Está assim imperdível. Mas não poderia deixar de falar da nossa querida entrevistada de hoje, não é, pai? Com certeza. Nádia Peixoto. Isso mesmo, lá da Escola Estadual, professor Joaquim de Carvalho Terra. Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. Me espera, hein? Jucares e Você. Apoio Cultural Mega Color Magazine 4451-7779. Miquerinos Restaurante Esfirraria. Capcom Advisor Group Assessoria. Class Vidros 2988-6856. Dr. Ricardo Brunetti Coelho, bucomaxilofacial, ortodontia. Reparadora Articor Automotiva. Estamos de volta, que bom que você nos esperou. E hoje, aqui nos nossos estúdios da Eco TV, contamos com a presença da Nádia Peixoto, da Escola Estadual Professor Joaquim de Carvalho Terra. Mas antes de darmos início a esse bate-papo, que eu tenho certeza que você vai amar, eu vou chamar o Brilho no Olhar, que está incrível hoje. E hoje, no nosso quadro Brilho no Olhar, eu tenho aqui comigo uma pessoa muito especial. Irineu Meschini, da Tutti Sabori. É um prazer enorme estar aqui com o senhor. Muito obrigada do senhor ter vindo aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço por ter me convidado. Eu gostaria de saber, primeiro de tudo, como que surgiu a ideia de montar, aqui eu estou com o papelzinho, Tutti Sabori. Tutti Sabori. Existiu uma necessidade anterior a Tutti Sabori, que foi a Sabor e Arte. Olha. Isso, Sabor e Arte. Sabor e Arte deu uma levantada nas festas de Santo André. Aí eu achei alguém que comprou essa empresa. Entendi. E aí o senhor... Aí eu fiquei 2 anos com um contrato para não montar a confeitaria. A Sabor e Arte faliu. Eu voltei com a Tutti Sabori. Olha só que... Mas a ideia principal foi da dona Helena, minha esposa, Poxa, que fazendo em bacana. casa bolo. É mesmo? Isto. Olha. Tudo dependeu dela e depende até hoje da dona Helena, minha esposa. Olha aí, um beijo pra ela, então. Um beijão né? para ela. E qual que é o diferencial Tutti Sabori? O diferencial é vocês que vê. Eu acho que o diferencial é o carinho. Ah, isso tem muito, É o carinho. viu? Porque toda vez que eu vou lá comprar um kit, às vezes pra festa do meu aniversário, do meu esposo, dos meus filhos, eu ganho um pedaço de bolo, um cafezinho,
Olha, saio de lá... Uma brincadeira, uma piada. Oh, mas essa é a melhor Isso, parte. é o que eu brinco com todos meus clientes. Mas eu fiquei sabendo que o senhor está escrevendo um livro, é verdade? Conta um pouquinho desse livro. Não, é segredo profissional. Segredo? Ah, mas eu tenho certeza que os família. nossos telespectadores vão querer saber. Vão querer, mas eu estou escrevendo há anos. Hoje eu estou reescrevendo e pondo em pauta tudo que saiu de errado. É um livro da sua história? Da minha vida. Poxa, mas que bacana. E há quantos anos o senhor está aí no mercado? Com essa empresa, 18 anos. 18 anos já? Com essa marca. Olha, que bacana. E os senhores fazem kits para todos os tipos de festa? Todos os tipos de festa. Infantil, adulto, buffet. Buffet, desquite, tudo que pediu, nós fazemos. Poxa, que bacana. E entregam certinho, na hora certinha, com todo um cuidado, que isso eu sou prova disso. Você é prova disso. Eu já não posso vangloriar muito se é isso, mas normalmente tentamos o máximo que pode ser pontuais. E a dona Helena está ali com o senhor? Não, a dona Helena hoje, ela está aposentada, mas ela é, como que eu posso dizer, a mestre cuca de plantão. É mesmo? Isto, se necessitada, se houver uma necessidade, ela vem. Olha, que delícia. Mas normalmente ela não entra mais na cozinha, a não ser no laboratório dela, que é na casa dela, ou nos fundos da nossa confeitaria para criar alguma coisa nova, ou testar alguma coisa nova. Olha, o senhor deve passar bem com uma dona Helena assim, cozinhando. Ela é uma ótima cozinheira. Ai, que bom, que bom. Ela é uma ótima cozinheira. Por que é ótima cozinheira? Porque tudo que ela faz é com amor. Poxa, que Se não tiver amor, a bacana. comida não é boa, nem um cafezinho. Olha, que o senhor terminar de escrever o livro, o senhor volte aqui. Mas o livro não entra nada de confeitaria. Não, nada de confeitaria, mas eu quero trazer o senhor aqui para falar desse livro do começo ao Vai fim. demorar. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Que espero que continue sempre que nem eu sou, feliz da vida. 24 horas por dia feliz. Isso é verdade. Todas as vezes em que eu vou lá, o senhor está sempre feliz, sempre sorrindo, sempre alegre. Acho que esse é o verdadeiro segredo. É o né? verdadeiro segredo de qualquer tipo de comércio, porque se mesmo vendendo caixão de defunto tem que ter o sorriso. É verdade. Porque quem entra ali já quebra, né? Você está Isto. com um sorriso, já ajuda em toda a energia Certo. dali. Uhum. Senhor Irineu, foi um prazer imenso estar com o senhor aqui. Vou te trazer mais vezes aqui para contar desse livro, que eu tô curiosa para saber. Muito obrigada mesmo Eu que pelo agradeço. carinho. Mande um beijo para dona Helena. Eu mandarei, tá bom? Muito obrigada Obrigado. mesmo pelo carinho. Você em casa, tenho certeza que adorou o seu Irineu. Então, faz uma visitinha para ele lá na Tutti Sabor. O endereço está aparecendo aí para você. Eu garanto que você vai adorar comer um pedacinho de bolo lá com ele. E se você tem alguém que tem esse brilho no olhar, mande a sua sugestão para jucaresevocê@gmail.com. Eu vou ficar te esperando, hein? Muito bacana esse senhor Irineu, não, pai? Demais, eu estou me sentindo aqui como o cão de Pavlov. É só falar o nome de lá, já começa a salivar. É verdade, dá muita vontade de passar lá toda hora. Bem, é um prazer enorme contar com a sua presença. Queria agradecer ao diretor, né, do Carvalho Terra, professor Carlos Neves Filho, e também a diretoria de ensino que autorizou a sua participação no programa. Né? Nádia, de 0 a 10, qual a nota que você daria para a importância da família nesse processo de educação das crianças? Eu daria 10, porque, afinal de contas, a família é o primeiro modelo que a criança tem contato. E nós sabemos que a criança aprende através desses modelos, né? Então, a família ela é essencial no aprendizado da criança. Com toda certeza. Através do exemplo, né? Justamente. Dos pais, da mãe, dos familiares, isso ajuda em muito a escola, a adaptação, assim por diante. E Nádia, você concorda com a afirmação de que a família educa e a escola ensina? Ou você acha que hoje a modernidade derrubou essa frase? Eu diria que ambas andam junto, porque educar e ensinar, elas têm que ser parceria. Afinal de contas, as duas estão lado a lado na formação da criança. É muito importante mesmo, né, Nádia? A gente
lá na escola sempre procura chamar os pais para ter essa parceria, né? Um ajudando o outro. Justamente. É muito importante, né? Isso, um depende do outro. Sem a escola, não tem a educação, e sem os pais, a gente também não consegue formar um cidadão adequado, né? É verdade. Porque não pode existir assim uma competição. Concordo. Porque quem acaba sempre perdendo é a criança. Justamente. Porque se a família começa a competir com a escola, ela perde a noção de que depois de um certo período, ela não vai ter mais com quem competir, porque o tempo de permanência na escola termina. Mas continua essa criança sendo filhos do seio dessa família eternamente, né? Como você disse, essa parceria é muito importante. Mas quais os mecanismos a gente pode utilizar para que uma não acabe invadindo aquele território sagrado da escola e ao mesmo tempo da família? Olha, eu diria que a gente pode começar por uma reunião de pais, onde a gente vai se socializar, se encontrar e fazer alguns combinados, né? A família precisa conhecer os combinados da escola e a escola precisa conhecer os combinados da família e trabalhar junto, né? Em pró dessa educação, dessa formação, dessa criança, que é o nosso objetivo maior. Realmente, salientando bem mesmo, é parceria, não é competição. Justamente. Né? Quando a escola e a família se unem, se vencem todas as dificuldades, os descaminhos, né, que são transmitidos através da televisão, dos meios de comunicação, a influência das companhias. Quando a criança percebe que a escola e a família estão irmanados assim, com o mesmo objetivo, ela se sente mais segura. Justamente. E ao mesmo tempo vigiada, né, de saber que da onde ela fugir daquilo que se espera de um bom filho e de um bom aluno, uma ou outra instituição vai acabar ali chamando a atenção e orientando num bom caminho. E a criança ela tem que ter confiança em ambos os lados, então por isso que é importante essa parceria, né? Ela precisa se sentir segura pelos pais e pelo educando. Perfeito. Existe uma máxima que diz, né? Aprender na escola, estudar em casa. Essa máxima continua valendo ainda? Olha, eu diria que nem tanto, porque hoje em dia a grande maioria dos pais trabalham fora. Então, o profissional da educação, ele tem que ter ciência, ele tem que perceber essa mudança, né? E deixar a criança pronta para que isso flua de uma maneira mais natural. Eu diria assim, preparar essa criança para ela até poder conduzir, levar, ter mais autonomia em casa, porque não é mais como antigamente, que a mãe tinha aquele período maior, dedicado com os pais. Hoje elas têm sim, elas se dedicam, mas é um período menor. Então a gente tem que ter essa consciência e estar auxiliando na escola também. Certo. E, Nádia, eu vou convidar você e meu pai, e você que está em casa, para vir assistir a matéria que está no ponto do Sem Dúvidas. Está imperdível hoje. É um e-mail da senhora Carmen de Ribeirão Pires. Meu marido guardou todos os jogos de meu filho de 10 anos, porque ficou chocado com o que aconteceu com o menino que matou toda a família e tinha por hábito jogar jogos violentos. Esses jogos são de fato prejudiciais e podem trazer coisas ruins para as crianças e as famílias. Ele fez aniversário em julho e ganhou muito desses jogos. Está muito triste. Bem, senhora Carmen, alguns estudos sérios sobre esse tema dizem que não faz mal algum. Outros estudos também bem sérios dizem que faz. Pergunto, esses estudos que dizem que não faz mal algum utilizar-se de games de violência foram patrocinados por quem? Pelos fabricantes de games? Se foram, já fica uma dúvida a respeito da veracidade dessas informações. Como educador, eu posso afirmar que sim, é prejudicial, de fato, às crianças, porque ali eles não são um mero telespectador passivo, vendo as coisas que acontecem nos filmes, nas novelas, que por sinal já não são muito saudáveis. No game, ele é o senhor da ação. Ele decide quando matar, quando fugir, quando atropelar, quando destruir.
E isso, para a criança que possa eventualmente apresentar algum distúrbio não detectado pela escola e pela família, pode sim, de fato, ocasionar sérios transtornos a todos. Pense assim, nem toda criança que joga esse tipo de videogame vai se tornar um assassino, vai cometer atos terríveis, mas todos aqueles que cometeram assassinatos, suicídios, eles fizeram uso, de fato, e corriqueiro desses jogos. A mesma coisa vale para as crianças que iniciam uma vida sexual logo após a puberdade. Nem todas vão engravidar, mas toda adolescente que engravida iniciou uma atividade sexual muito antes do tempo e ainda muito jovem. Nem todo usuário de drogas vai se tornar um assassino, um estuprador, violento, um assaltante, mas invariavelmente todo assassino, todo estuprador e todo aquele que comete atos terríveis fazem uso das drogas. Ou seja, você que é pai, não permita que o seu filho tenha esse tipo de acesso. E mais, existe uma censura que está escrito no jogo. Você como pai, como mãe, tem que ficar atento. Se é um jogo proibido para menores de 18 anos, como que uma criança de 9, de 10, 11 anos está tendo acesso a isso? Nesse caso lamentável que aconteceu, foi uma criança que aprendeu a dirigir aos 10, aprendeu a tirar aos 10 e fazia uso de jogos que eram proibidos para menores de idade. Tudo aquilo que ele não precisava ter acesso na sua idade. Deu no que deu. Felicidades, espero que tenha respondido às suas perguntas e a sociedade agradece a atitude do seu esposo. Belíssima resposta, viu, pai? É o bom senso. Isso deve prevalecer muito, porque as más influências estão cada vez mais aí batendo as portas dos lares. E se tivesse o bom senso, quantas coisas desagradáveis seriam evitadas de acontecer? Com toda certeza. Você em casa gostou? Tem alguma pergunta para o meu pai responder? Mande seu e-mail para jucaresevocê@gmail.com. Vou ficar te esperando. Vou para o intervalo e já volto, é rapidinho. Jucares e você. Apoio cultural Droga Max, medicamentos e perfumaria. Ligue 4971-3499. Vanatti Confecções, 4455-7110. Viajar Melhor, www.viajarmelhor.com.br. Vassoler Dance Club. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Estamos de volta com mais um bloco da nossa entrevista com a Nádia Peixoto, uma pessoa incrível da Escola Joaquim de Carvalho Terra, dando um show aqui nos nossos estúdios da EcoTV. Estou com uma matéria no ponto da Dica Jucariana, você vai gostar com certeza. Vamos lá? E hoje, nas nossas Dicas Jucarianas, vamos falar sobre o que é melhor, escrever ou digitar na hora de estudar. Vamos lá? Na semana passada, uma decisão tomada nos Estados Unidos veio reforçar uma ideia que tanto atormenta entusiastas do lápis e do papel. Em ato inédito, o governo do estado da Índia desobrigou as escolas de ensinar a escrita cursiva e recomendou que elas passassem a dedicar-se mais à digitação em teclados de computador. A decisão, que deve ser acompanhada por outros 40 estados seguidores do mesmo currículo. Oficializa-se com isso algo que na prática já se percebe de forma acentuada, inclusive no Brasil.
Um conjunto recente de pesquisas na área da neurociência, no entanto, sugere uma reflexão acerca dos efeitos devastadores do computador sobre a tradição da escrita em papel. Por meio da observação do cérebro de crianças e adultos, verificou-se de forma bastante clara que a escrita de próprio punho provoca uma atividade significativamente mais intensa que a digitação, na região dedicada ao processamento de informações armazenadas na memória, no córtex pré-frontal, o que tem conexão direta com a elaboração e a expressão de ideias. Está provado também que o ato de escrever desencadeia ligações entre os neurônios naquela parte do cérebro que faz o reconhecimento visual das palavras, contribuindo assim para a fluidez na leitura. Com a digitação, essa área fica inativa pelas habilidades que requer. O exercício da escrita manual é mais sofisticado, por isso, põe o cérebro para trabalhar com mais vigor. Nada melhor do que escrevermos, principalmente para estudar para uma prova. Por isso, você que está aqui assistindo o Jucares e você, na hora de estudar para uma prova, prestar um vestibular, escreva em vez de digitar. Várias áreas cerebrais são ativadas que só na digitação. Não conseguimos guardar em duas áreas cerebrais diferentes o que digitamos, mas conseguimos gravar em até 4 aquilo que escrevemos. Fica a dica para você em casa. Gostou da dica? Vale a pena escrever. Você não imagina a quantidade de áreas cerebrais ativadas nesse exato momento dessa atividade, viu? Mas, Nádia, voltando para o nosso bate-papo, qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho é conseguir que o Brasil conseguisse atingir o maior número de crianças alfabetizadas. Afinal de contas, sem educação, nós não teremos um país bom, né? É a base de tudo, né? Com certeza. É dali que surgem, eu acredito, né? As pessoas que irão mudar o nosso país e o mundo, né? Crianças pensantes, crianças que saibam colocar a sua vontade, respeitando os direitos, né? Saber respeitar o direito do próximo. Então, através da educação a gente consegue muita coisa. Então, meu maior sonho era poder saber que todos os pedacinhos do Brasil foram atingidos. Muito bonito. Belo sonho, né? Nós compartilhamos dele também plenamente e trabalhamos para isso, né? Acho que a função do professor, diretores, coordenadores é exatamente essa. Bem, acreditamos no Cavalinho Branco e no Jucares Faria que as mães são a solução de todos os problemas e não o problema de todos os filhos, de todas as crianças, alunos e assim por diante. Quando nós falamos isso para alguns professores, eles dizem, é que você não conhece aquela mãe que manda aqueles bilhetinhos mal criados, com tantas ofensas, ou mesmo quando converso com outros diretores, Zé Luiz, você não conhece as mães que eu tenho na minha escola. E lá, na escola que você é coordenadora, como é esse relacionamento com as mães? Olha, mãe é tudo igual, e me incluo nisso, né? Basta ser mãe para ser igual. E elas todas, errando ou acertando, o objetivo maior delas é o bem-estar da criança. Então a gente tem que respeitar isso. Muitas vezes chega lá na escola esses bilhetinhos que às vezes a gente não consegue compreender. Mas qual é a atitude? A gente convoca, senta, tem uma boa conversa e olha, na minha experiência de 10 anos de coordenação lá do Carvalho Terra, eu nunca deixei um pai sair descontente. Então, eu ainda aposto nessa boa conversa, tudo é resolvido. Olha, que explicação bonita. Né? As mães realmente elas são a solução de todos os problemas, mesmo quando elas são o problema. Porque na hora que elas têm uma orientação e se veem na situação, uma mudança de comportamento às vezes clareia todo o processo de aprendizagem das crianças. Né? E os professores, melhor dizendo, quando elas se tornam mães, elas se tornam assim mais excelentes. Porque é uma coisa que nós nunca podemos esquecer, né? Quando nós falamos de um aluno, é um aluno. Mas estamos falando para a mãe desse aluno. E ela é a mãe.
Nós não estamos falando de um aluno, estamos falando do seu filho. Então a mãe, ela é fera para defender a sua cria. Então a forma como se fala, demonstrar sempre assim, a boa vontade em querer ajudar e não estar apontando defeitos na criança, quer seja de aprendizagem ou de comportamento, não pode existir assim animosidade. Isso realmente é muito prejudicial do relacionamento escola, família e acaba prejudicando consequentemente a criança. Né? Verdade. E Nádia, uma dica para os nossos telespectadores do melhor horário e de um ambiente ideal para a criança realizar as tarefas de casa, estudar para uma prova. Olha, o horário a gente tem que respeitar, porque nem sempre o horário que é melhor para um será melhor para o outro. A gente tem que respeitar a criança no seu individualismo. E o momento, o lugar, ele tem que ser bem tranquilo, com bastante harmonia e, de preferência, a lição de casa ela tem que ser feita com prazer. Porque o aprendizado, ele tem que ser realizado com prazer. A criança tem que gostar daquilo. Não ser uma imposição, uma coisa no momento triste. E sim um prazer gostoso, onde ela vai sentar, compartilhar aquele momento com os pais. Como eu já disse, que muitos pais trabalham fora. Então, aproveitar esse momento da lição de casa para aconchegar os seus filhos. Entrar num acordo, né? Não fazer na hora, às vezes, da novela que a criança gosta. Pôr um horário para o videogame para não ficar, vou fazer uma questão, vou jogar videogame e vou voltar, né? Para não ter aquela dispersão do conteúdo. Ter os né? limites, os combinados, o horário, mas cada família tem um horário apropriado, né? Então não dá para dar uma receita pronta. Isso tem que ser sentado e combinado com a família. Certo. Muitas famílias também, eles não têm assim, o poder aquisitivo, às vezes, de comprar um computador, um tablet. Infelizmente, essa é uma realidade no nosso país. E isso interfere na aprendizagem das crianças, ou ainda os nossos bons livros acabam por suprir todas essas necessidades. Olha, eu acredito que quanto mais recurso a criança tiver, com certeza o aprendizado será melhor, ela vai ter mais recurso aonde buscar. E mesmo sendo escolas estaduais, nós se preocupamos com isso. As crianças têm bastante contato. O governo oferece vários tipos de revistas infantis, eles têm gibis, eles têm livros paradidáticos para leitura, onde o professor realiza vários projetos de leitura, onde eles podem estar levando para casa, onde eles compartilham com os seus pais. E temos também o laboratório de informática, onde eles têm acesso à internet. Então, mesmo aquele que não tem em casa, na escola ele tem esse recurso, né? E fora os livros didáticos, nós temos um projeto chamado Ler e Escrever, que é muito bom. E a criança também recebe individualmente esse material, que é consumível, onde a criança faz a atividade no próprio livro. Tem vários tipos de textos. Então, assim, na medida do possível, ele tem um acesso bem qualificado dessa qualidade de material que o mundo hoje oferece. Olha, adorei essa resposta e eu vou ter que falar uma coisa assim que eu sinto de coração. Muitas famílias ficam assim muito preocupadas porque não podem pagar numa escola particular para os filhos. Escola particular não é atestado de qualidade. Preço não é atestado de qualidade dentro das escolas particulares, porque senão seria um determinismo odioso. Só quem tem dinheiro para pagar uma escola particular vai conseguir dar oportunidade de um lugar ao sol aos filhos. O que existe para valer e é muito importante é a participação dos pais acompanhando o filho na escola. Tanto seja na escola particular, quanto seja na escola pública. A participação dos pais, a parceria, a boa vontade em receber as orientações da coordenação dos professores, isso faz uma diferença enorme. E não é o valor ou o preço que se paga na escola. Porque, torno a repetir, seria um determinismo odioso. E seria muito injusto, e eu não creio nesse Deus injusto. E puxando um pouquinho para essa participação dos pais, alguns pais confundem o acompanhar o filho na lição de casa com o fazer a lição de casa para o filho.
Qual é uma dica que você dá, do quanto que isso pode prejudicar no dia a dia, Verdade, né? Quando nós fazemos pela criança, a gente está tirando o direito dela de aprender. Basta só a gente pensar num exemplo. Para aprender a falar, a criança tem que se arriscar a falar. Para ela aprender a andar, ela tem que se arriscar a cair. É claro. Então, quando o pai faz por ela está tirando esse direito da criança a aprender. Então, vamos pensar sempre esse lado. Eu vou auxiliar, mas eu vou deixar ela fazer para ela aprender, tá? Eu acho que quando a gente pensa nisso, as coisas fluem um pouquinho melhor. Poxa, bela resposta. Perfeita. Mas eu vou convidar vocês e você que está em casa para vir assistir a dica do Dr. Ricardo. Eu sou suspeita, mas vamos lá. Olá, olá Thaís, olá professor Juca, telespectadores do Jucares Você, da Eco TV. É muito bom e muito prazeroso estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, sou o Dr. Ricardo Coelho, cirurgião dentista, bucomaxilofacial, ortodontista. E eu vim aqui dar algumas dicas para vocês. A primeira dica, tirando um mito, é a respeito do doce. Doce causa cárie? Causa. Mas nós temos uma forma de comer o doce, fazendo com que ele evite a cárie. O doce, ele diminui o pH da nossa saliva, fazendo com que essa saliva se torne ácida e com isso provoque a cárie. Então, se nós comermos um chocolate, uma bala, um pirulito, um bombom, e logo em seguida escovarmos o nosso dente, isso faz com que o pH da nossa saliva se mantenha num padrão adequado para que ela não fique ácida e não dê origem à cárie. Então, para você que gosta sempre de um docinho, a seguinte dica: depois do almoço, depois do jantar, um docinho. Aí escove o seu dente e vá para a sua atividade normal. Não faça aquele pecado muito grave, sempre uma balinha na boca. Esse sempre uma balinha na boca vai fazer com que o pH da sua saliva se mantenha sempre baixo, sempre ácido e com isso a tendência para você ter cárie é muito maior. A segunda dica do programa de hoje, um bochecho com enxaguatório bucal. A maioria dos enxaguatórios bucais eles só passam a ter efeito acima de 45 segundos. Então, por isso, você faça um bochecho de 1 minuto. Mas 1 minuto marcado no relógio, para você ter a certeza do que você está fazendo. E não você ficar pensando que marcou 1 minuto. Isso faz a gente errar, isso faz a gente pecar no tempo. Então, um bochecho com um enxaguante bucal, principalmente antes de dormir, faz com que a saúde da nossa boca se mantenha num padrão bastante elevado. Um enxaguante bucal não muito divulgado, mas com uma excelente acuidade, um excelente padrão e consegue um bom resultado é a água oxigenada 10 volumes. Então fazer um bochecho com uma água oxigenada 10 volumes, a tampinha da água oxigenada, 1 minuto marcado no relógio, apesar dela não ter um sabor tão agradável quanto outros enxaguatórios bucais, vai fazer com que você mantenha a saúde da sua boca num padrão bastante elevado. Mais uma vez, obrigado a você, telespectador de Jucares Você, obrigado ao professor Juca, a Thaís, um beijo a todos. Gostou da dica do Dr. Ricardo? Muito legal, não é? Bom, eu vou para o intervalo e volto rapidinho, me espera, hein? Jucares e Você. Apoio Cultural Droga Max, medicamentos e perfumaria. Ligue 4971-3499. Vanatti Confecções, 4455-7110. Viajar Melhor, www.viajarmelhor.com.br. Vassoler Dance Club. Estamos de volta com mais um bloco da nossa entrevista com Nádia Peixoto, da Escola Estadual Joaquim de Carvalho Terra, dando um verdadeiro show aqui nos nossos estúdios.
Mas antes de voltar para o nosso bate-papo, você gosta de música? Tem uma dica cultural imperdível para você. Vamos lá? E hoje, na nossa dica cultural, eu conto aqui com a presença do Fernando Lauri, uma pessoa pra lá de especial. Um prazer enorme estar aqui com você, Fernando. Prazer é meu. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. É um Nossa, prazer. mas muito bom a gente poder ter contato com quem a gente gosta e Lógico, admira, né? Com certeza. Muito obrigada com certeza. mesmo. Eu que agradeço, o prazer é meu. Fernando, o que te motivou a entrar nesse universo da música? Então, na verdade, eu venho de uma família de músicos. Então, desde que eu nasci, eu já estou acostumado. Tava no sangue Tava, ali. não tinha jeito, não tinha como fugir. E desde cedo eu me lembro, assim, com os meus primos, a própria família mesmo, a gente brincando, cantando. Então, sempre teve presente na minha vida. Poxa, que bacana. Antes de entrar pra música... Na verdade eu tenho formação acadêmica como dentista, né? Eu sou dentista, mas mesmo na faculdade, sempre nos encontros acadêmicos, no diretório acadêmico, a gente participava de algumas apresentações com outras pessoas da faculdade também, então nunca deixei de lado. Poxa, apesar de estar numa outra área, mas também sempre... Ah, mas chega uma hora que voltado a isso. aflora assim, não tem Não como, tem jeito, né? Tem coisa que não dá pra gente conter, né? Ainda mais quando já está no sangue, a gente tem que pôr para fora, e eu sempre tive essa vontade de gravar um CD, de cantar mesmo, e chegou a hora. Fala pra mim o melhor momento, assim, na sua carreira. Sim, a gravação do CD em si foi um momento muito especial. Foram alguns meses de gravação e eu pude contar com muitas pessoas que se dedicaram e que abraçaram realmente esse trabalho como se fossem deles. Não só eu, que estava super empenhado nisso. Eu tô aqui com o seu CD, fala um pouquinho dele pra mim. Então, esse CD eu pude gravar, tive a oportunidade de gravar músicas que eu sempre gostei de cantar, né? E algumas composições são inéditas, do meu pai, do meu tio, de alguns amigos meus, e tem também algumas regravações de autores já renomados, e foram músicas que fizeram parte da minha vida musical, que eu sempre gostei, sempre tive prazer em gravar, e que eu pude retratar aí nesse CD aquilo que eu gosto realmente. Ai, que gostoso. Qual que é a sua música mais marcante, assim? Ah, difícil, essa pergunta é complicada. Pensa bem, porque você vai ter que me dar uma palhinha dessa música. É difícil falar isso, porque na verdade o CD tem 12 músicas e todas elas têm... É um carinho especial, né? Todas elas têm um toque especial, assim, que me fizeram... Com certeza as músicas que o meu pai fez são músicas especiais para mim, porque são músicas inéditas e que foram feitas justamente para eu gravar. Então elas têm... Olha que responsabilidade! Elas têm realmente um peso, assim, especial nesse sentido afetivo até, né? Mas todas elas, assim, não tem como escolher. Não tem como escolher porque realmente são músicas que eu adoro. Você sabe que isso é verdade, né? Igual acho que pedir para uma mãe e para o pai escolher um dos filhos. Não dá, né? Você não tem como, né? Todos, né? Não tem jeito. Mas eu quero uma palhinha de um, você não vai fugir. Oh, meu Deus. Vamos lá. Não, tem uma música, a primeira música que abre o CD, e eu acho que é uma música do Milton Nascimento e que diz muito sobre... Canções e Momentos, E ela diz muito sobre esse momento que eu estou vivendo agora, de mudar um pouquinho o foco, que eu estava mais voltado para a odontologia, e focar um pouco mais na voz, nessa parte que eu adoro também, né? E o começo dela diz assim: há canções e há momentos, eu não sei como explicar, em que a voz é um instrumento que eu não posso controlar. Então acho que é mais ou menos o que eu estou vivendo, assim, né? Arrepiada aqui. Então chegou um momento que assim, não deu para controlar a voz, né? E aí a gente tem que tocar para frente e cantar. Bacana. Fala pra mim, qual que é o seu ídolo na música? Outra pessoa só me faz pergunta difícil. São tantas influências, assim, são tantos... tem muita gente, né? Mas eu acho que a minha maior referência mesmo vem de casa, né? Que bacana, então, meu pai, meus tios, meu irmão, que também é um gênio musical, assim, eu acho que todos eles são minhas maiores influências e minhas maiores referências, assim. Poxa, que bacana. Fala pra mim do próximo show. O show vai acontecer agora dia 18 de agosto no Teatro Municipal de Santo André, às 19 horas. E espero contar com a presença de todo mundo, que vai ser um show preparado com muito carinho, com muito amor. E vai ter a participação especial da Luciana Mello, que é uma
grande cantora, já Olha, consagrada, que honra, é né? muita honra. Nossa. E eu vou ter esse prazer de dividir o palco e poder cantar algumas músicas com ela, que é uma amiga muito querida e que me deu esse presente de participar do meu lançamento e cantar comigo. Nossa, que gostoso. E como que foi esse contato com ela? Então, o contato com a Luciana já vem de longa data, mais pelos nossos pais, que se conhecem há muito tempo. O meu irmão toca com ela. Então a gente acabou se aproximando e foi uma energia legal, assim, uma amizade que brotou naturalmente. E aí quando eu fiz o convite para que ela participasse, ela nem pensou assim e logo já topou, já veio perguntando que música a gente ia cantar. Ah, que gostoso. E foi super gostoso, super Nossa, gostoso. deve ser momentos únicos, assim, Sim, né? sim, sem Poder dúvida. cantar com quem você admira, Lógico, né? Com quem lógico. você é fã. Olha, Sem dúvida nenhuma. Fernando, tem alguma dificuldade que você encontra no meio do caminho, assim? Assim, dificuldades, barreiras a gente sempre encontra, porque não é fácil. Todo o processo de produção do CD, de liberação das músicas, tudo isso não é fácil. Tem muita burocracia, muitas coisas que a gente tem que ultrapassar para conseguir chegar no produto final. Mas é como eu falei, é uma coisa muito prazerosa. Apesar das dificuldades, de tudo, é muito prazeroso. E eu acho que a maior dificuldade hoje em dia que a gente encontra é na divulgação mesmo, né? Às vezes a gente não tem espaço para música de qualidade, assim, para música popular brasileira. Olha, eu vou te falar que o Brasil anda tão carente de Não música é? de qualidade Sem que dúvida, tem mais sem é que dúvida. divulgar mesmo. Infelizmente o mesmo, que tem mesmo. acesso são coisas que às vezes não são de tão Não boa traz qualidade. mensagem Não nenhuma traz, pra exatamente. pessoa, né? E então essa foi uma preocupação nossa realmente. Além de mostrar o que eu gosto de cantar, tentar fazer brotar de novo essa necessidade da música boa, né? Que traz uma mensagem boa. Sabe que eu vi um recado muito engraçado esses dias que falava que a verdadeira música, a música boa, é aquela que mexe com a sua alma Sem e não dúvida. com o seu quadril. Né? Faz todo Então, sentido, né? olha, E é isso mesmo, a intenção é essa, é tocar, né? Tocar a alma realmente, emocionar, e foi isso que a gente tentou retratar. Aonde que os nossos telespectadores acham o seu CD? O CD você consegue achar pelo iTunes e também no site da Livraria Cultura. Poxa, que bacana. Que aí tem a venda. E nos nossos shows sempre vai ter um CDzinho lá para quem quiser comprar. Eu vou te trazer mais vezes aqui no vai nosso ser um programa, prazer. Venho porque sim. tenho certeza que os nossos espectadores estão babando lá, que amaram, joia. assim. Que bom. E vamos lá, dia 18 de agosto no Teatro Municipal de Santo André, né? Um prazer enorme. Prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigado As portas você. do Jucares e você estão sempre abertas para pessoas Muito do bem, obrigado. assim. Com certeza, voltarei com prazer. Muito obrigado. Obrigado você. Você em casa gostou? Viu? Fique sempre atento às nossas dicas culturais, que eu garanto que você não vai se arrepender. Gostou? Então corre mandar o seu e-mail para jucaresevocê@gmail.com para concorrer a um par de ingressos para esse show. Eu vou estar lá, eu acho que vai estar maravilhoso. Vale a pena conferir e mandar o seu e-mail. Vou chamar você que está em casa para assistir o nosso quadro Mensagem do Educador, que está lindo hoje. Vamos lá?
Lá vou eu, lá vou eu, lá vou no voo. Lenhador, aquela raposa é um animal selvagem. Não se pode confiar. Quando sentir fome, vai comer seu filho. Você sempre diz essa bobagem, mas ela é minha amiga e jamais faria isso. Lenhador, abra os olhos. Aquela raposa vai comer seu filho. Quando sentir fome, ela vai devorar seu filho. Vai devorar seu filho. Nunca tome atitudes precipitadas por causa de emoções fortes. Já pensou se o Romeu não tivesse se matado, se ele tivesse esperado um pouquinho mais, a Julieta teria despertado do sonorífero e eles teriam vivido felizes para sempre. Conte até 10 mil se for necessário, porque todas aquelas atitudes que nós acabamos depois de um certo tempo por se arrepender, foram tomados em momentos de extrema emoção. E isso, consequentemente, nos leva a tomar decisões erradas. Pra vocês terem uma ideia, a semana retrasada, quando eu vinha vindo aqui para a gravação na Eco TV, que mesmo pertinho na Avenida Portugal, o trânsito estava congestionado e um senhor começou a atravessar na frente do meu carro. Olhei pelo retrovisor e vinha vindo uma moto em alta velocidade. Eu buzinei para alertar essa pessoa e ele, sem olhar para mim, disse: "Estou na faixa, seu filho da..." E eu nem ouvi a última palavra, porque ela saiu voando junto com o pedestre malcriado, porque a moto com o motorista maluco acabou por atropelá-lo e jogou para as alturas. Muitas vezes as pessoas tomam atitudes sem refletir, sem querer saber o porquê das situações, fazem que nem o lenhador, pega o machado e sai cortando a cabeça de todo mundo. Na vida, nós não podemos ser assim. Devemos ser pausados, centrados, procurar saber as razões dos acontecimentos. Mas isso para tudo não, há determinados momentos que você tem que agir com presteza, com rapidez. Mas aquelas situações que vão ocasionar ferimentos, que você pode magoar, que você pode machucar, ferir alguma pessoa, e tudo isso é necessário que você tenha discernimento. Vale a dica, seja paciente. Felicidades. Belíssima mensagem, viu, pai? Parabéns. Nós temos que viver de forma a não agir como o lenhador e ter cuidados para nos transformarmos em raposas. Deixa a raiva secar, né? Deixa a raiva secar, conta até 10, conta até 10 mil e assim por diante. Gostei muito da sua última resposta sobre o processo de aprender da criança.
Mas muitas vezes as mães ficam assim bravas. A professora mandou fazer de novo, apagou, não estava certo. A gente podia lembrar as mães quantas vezes elas falaram. Fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe. Depois o pai, fala papai, fala papai. Ou aquela mãe de joelho, cheia de emoção. Vem com a mamãe, eu te seguro, vem. E muitas vezes é isso que os professores fazem. Né? Vem comigo. Não deixa a criança ali parada naquela dúvida. E o cérebro aprende por repetição. Então, muitas vezes, a necessidade de refazer uma lição, uma atividade, não é maldade do professor. Lembrem-se sempre da história, né? Vem com a mamãe, vem com a mamãe. E falando nisso também, criar expectativas inatingíveis para as crianças em determinada idade, quando ela ainda não tem respostas para aquilo, pode causar sérios danos, né? Tanto por falhas assim da escola, como também por parte dos pais, comparando com o priminho, com o vizinho, ou mesmo quando o professor às vezes falha e comenta, né? Olha, tal aluno já fez e você não. O que você tem a dizer sobre isso? Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós precisamos respeitar as nossas crianças individualmente, pois nós não temos habilidades e competências iguais, cada um tem a sua. E deixar bem claro também para a criança que errar é produtivo. A gente aprende com os nossos erros e com os erros dos outros também. Muitas vezes a gente observa alguém errando e não vamos cometer o mesmo erro. Então, mesmo na escola como na família, isso é importante deixar claro para a criança. A gente errou hoje, vamos observar, para amanhã não errar. Então, isso não é uma coisa negativa, e sim uma coisa produtiva, que vamos aprendendo no nosso processo de aprendizagem. Isso mesmo. Qual a maior dificuldade, Nádia, hoje em dia, que você acha dentro da educação? Dentro da educação, talvez a gente conseguir divulgar as nossas mudanças. Porque, vamos fazer uma comparação, o médico hoje não opera da mesma maneira que ele operava 10 anos atrás, né? E a educação, ela tem que ter essas mudanças. E muitas vezes a gente não consegue colocar essas mudanças. Os pais sentem uma certa resistência, o professor, né, o profissional da educação também tem algumas resistências, não porque ele não quer, porque ele também tem medo de errar. Então, o desconhecido gera um pouco de ansiedade, um pouco de medo, e é onde a gente, muitas vezes, não coloca a modernidade aí. Mas a gente está caminhando para uma coisa melhor. Eu tenho certeza. Ainda mais o Carvalho Terra é uma referência, né, dentre as escolas. Assim, a qualidade com que muitos alunos vêm para a nossa depois de se formarem com vocês, e realmente existe um diferencial. Essa modernidade requer, assim, muito boa vontade. Porque se os pais se assustam com os modernismos, a escola também, enquanto instituição formada por seres humanos, também nos surpreendemos e muitas vezes temos que admitir, não sabemos e não temos respostas prontas às situações. Não é? O que a gente pode dizer para as famílias é que a gente procura se adequar também às mudanças, ter as posturas necessárias, né? Alguns valores são imutáveis, mas precisamos entender também que aquela criança que era a mãe ou o pai há 10, 20, 30 anos atrás, é completamente diferente das crianças e dos alunos de agora. Né? E eu diria assim, não ter medo de dizer para a criança, eu não sei. Ou melhor, não é que eu não sei qual a melhor maneira de te explicar. Tanto os pais como o professor, há um momento que a gente precisa dizer isso. E é importante, porque aí você mostra para a criança que nós, num todo, professor, pai, criança, também tem as suas dúvidas. Só que a gente não pode deixar essas perguntas pendentes. Temos que tomar cuidado de procurar uma solução, uma resposta bem adequada e retomar para as crianças, porque elas têm que se sentir confiável naquele adulto, naquela pessoa que está ao lado dela, independente se é o professor ou se são os pais, porque no segundo momento, quando ela tiver dúvida novamente, com certeza ela não terá receio de estar questionando, perguntando. E aí é o grande risco, se
a família não sabe responder, se a escola não sabe responder, a pergunta continua latente na criança, ela quer a resposta. E aí talvez ela vá buscar essa resposta em lugares inadequados, que certamente não darão a mesma resposta com amor e com objetivos educativos, tanto da família quanto da escola. Justamente, por isso que eu disse, não pode esquecer de retomar. Dizer eu não sei no primeiro momento, eu acho que é muito bom, mas não esquecer de retomar. Vou buscar uma resposta adequada para te dar, mas aí a gente procura um especialista, procura o professor, procura alguém que você confia para estar te auxiliando, mas nunca deixar o pequeno sem resposta. Olha, perfeito, Vinardi. Eu sei que eu tô ficando triste aqui, pai, porque o tempo, como sempre, voou, né? E eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores com os contatos de quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho de vocês. Olha, o que eu gostaria de deixar para os pais é assim: pai, ensine aos seus filhos a confiar em si mesmo e confiar em vocês. Porque quando eles tiverem isso, com certeza a formação deles será bem melhor, de qualidade e bem segura. Olha, que bonito, né? É verdade, uma mensagem assim de importância da família, né? Reforçando a necessidade assim dessa parceria. Agradeço mais uma vez ao diretor do Carvalho Terra, professor Carlos, a diretoria do ensino que autorizou a sua participação, e também salientar que a diretoria do ensino constantemente municia as escolas, né? Tanto públicas como particulares, com informações, concursos, atualizações, para podermos fazer frente a todas essas mudanças, né, que estão acontecendo aí na nossa sociedade. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Com certeza foi um bate-papo assim maravilhoso. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada. E você em casa gostou? Fiquem com Deus, até a nossa próxima semana. Gostaria muito de agradecer a presença da Nádia, do Irineu, do Ricardo e do Fernando. Até mais. Amor não tem que se acabar, eu quero e sei que vou ficar até o fim. Eu vou te amar até que a vida em mim resolva se apagar. Amor não tem que se acabar, eu quero